Anunciamos agora a palavra do doutor Arnóbio Lopes Rocha, vice-presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos e conselheiro seccional da OAB São Paulo. Bom dia a todas e todos e todes. Muito orgulho que eu estou aqui, né? Eu estou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, que estatutariamente é presidido pelo presidente Caio, né? Uma deferência da importância dos direitos humanos, que o próprio presidente da seccional, ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Primeiro, eu acho que a gente tem que dizer que nós estamos representando todo um coletivo que fez o trabalho de direitos humanos, iniciado pela doutora Ana Amélia, que esteve na vice-presidência até o mês passado, e todos os componentes, né? A Juliana está aqui, a Luzia, o Alexandre, o Luiz Ferraz, que estão aqui nesse grupo, e todos aqueles que foram e nunca tiveram medo de fazer direitos humanos. Fazer direitos humanos nas ruas, nas comunidades. Nós tivemos juntos lá no Jaraguá, nós tivemos na Quebrada com a Marisa, nós tivemos em todos os ambientes que era possível, onde a gente foi chamado, nós tentamos estar presente. O mundo atravessa uma mudança absurda, especialmente depois da crise de 2008, em que nunca se teve uma produção de riqueza tão grande e um aumento tão grande da miséria. Nós tivemos a expansão desse fosso que já vinha do final do século passado, ele foi aprofundado nesses últimos 10 anos. É a época dos direitos negativos, é a época em que a fome, a miséria, o desemprego, a precarização, as pessoas que hoje vendem a sua força de trabalho através de aplicativos que são explorados sem nenhum tipo de direito. Morrem ao léu, morrem numa quebrada, morrem num acidente. E quando todos os jovens, Marisa, eu nasci no final da década de 60, eu lembro que nos anos 70 dizia que a mortalidade infantil era tão grande, né? E aí o país foi melhorando e os jovens eles passaram a ter o direito de nascer e viver, mas eles começaram a ser mortos na juventude. O Brasil, ele avança numa direção e depois exclui por outra, porque não tem espaço, nunca teve reforma suficiente que pudesse trazer a população, a cidadania para a periferia, para os povos indígenas que foram sacrificados durante esses 521 anos. O marco temporal é um verdadeiro massacre para aqueles que são os verdadeiros donos do país. É muito fácil, muitos de nós defendem a propriedade privada das terras, mas a gente não defende o direito secular que eles tiveram aqui bem antes dos portugueses que aqui chegaram. Ou dos negros que foram trazidos para cá nos navios negreiros e foram escravizados durante tantos anos e que até hoje luta pela sua dignidade, luta para que seja reconhecido. E hoje a OAB tem 30% na sua próxima gestão de negros e negras. É uma conquista civilizatória, no momento que você tem de avanço dos direitos negativos. Nessa nossa gestão, nós pegamos um dos maiores tragédias da humanidade, com 5,2 milhões de mortos até agora, da Covid-19. Nós temos 614.239 mortos no Brasil, mais de 22 milhões de infectados. As consequências da Covid, da pandemia, ela se reflete hoje na economia. Quantas e quantas lojas, comércios, pequenas fábricas que estão fechadas, e o que aumenta bastante o desemprego e a miséria no país. A OAB não se omitiu de lutar nessa pandemia. O presidente Caio esteve presente praticamente todos os dias aqui na sede da Ordem, montou o comitê de crise e esteve presente no dia a dia, né? A OAB fez a campanha pela vacinação já, junto com a CNBB, a ABI e a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Naquele janeiro do ano passado, onde não se tinha perspectiva de ter vacina, nós lançamos o chamado nacional, que foi encampado pela OAB Federal, pelo Conselho Federal. Hoje nós temos 74% da população vacinada com as 2 doses e 92% com a primeira dose. É um marco, porque só se conseguiu porque nós temos no país o SUS,
que foi tanta tentativa de privatizar os serviços públicos e destruir. E ainda continua. Nós temos uma grande luta pela frente. A OAB não se omitiu de trabalhar quando ela foi e conseguiu convênios para que os vulneráveis, os mais miseráveis, os sem papéis, tivessem a oportunidade de ter retirado as suas carteiras, os seus registros de nascimento, o documento base para que tivesse acesso ao auxílio emergencial. Por que nós fizemos tudo isso? Porque lá no Estatuto da Ordem, no seu artigo 44, inciso 1, diz que a finalidade da Ordem é defender a democracia, a justiça e os direitos humanos. E é por isso que nós fazemos isso. É por isso que a gente compreende que a realidade do mundo levou a advocacia a uma extrema precarização. Quantos e quantos advogados e advogadas pediram auxílio emergencial que muitos aqui consideravam miserável, de R$100, porque eles precisavam, porque faltava a cesta básica, o mais elementar da vida de um advogado, de uma advogada ou de qualquer cidadão, que é o direito a comer, é o direito à vida. Então, nós cumprimos esse papel. Nós lançamos na Comissão de Direitos Humanos algumas políticas públicas que a gente espera que as futuras gestões elas não se esqueçam. Nós criamos o balcão de direitos. Nos locais mais atingidos de vulnerabilidade, o balcão está lá presente, atendendo a população mais simples, dizendo quais são os seus direitos. Nós não podemos abandonar política pública. São conquistas civilizatórias dessa gestão que tem que se prolongar para qualquer uma outra, independente de quem venha nos substituir, venha continuar esse trabalho. Nós criamos os observadores institucionais. E lá no começo o presidente Caio disse, um dia a polícia vai nos procurar para ajudar. O presidente Caio, realmente, eles nos procuraram. Nós participamos de 109 intervenções nesses 2 anos e 11 meses. Nós tivemos em bloco de carnaval, nós tivemos em estádio de futebol, mas nós tivemos em todas as manifestações públicas, chamadas, e onde nós fomos chamados. Nós tivemos no território, lá no Pico do Jaraguá, nós tivemos em Paraisópolis, estivemos em Heliópolis, a gente esteve na Praça da Sé, nós tivemos várias vezes na região chamada de Cracolândia. Porque nós não temos medo de passar na Praça da Sé. Ali não é faixa de Gaza, ali tem gente, tem vida. As pessoas não são zumbis, as pessoas merecem dignidade. E a dignidade começa quando a gente senta com aquelas pessoas nos seus ambientes. Direitos humanos não se faz só dentro de casa, não se faz só com discurso, se faz na prática, né, Marisa? Não é muito fácil você escrever, mas é muito difícil você estar com as pessoas nos momentos mais difíceis. Eu falo aqui em nome do Guilherme Guedes, que foi assassinado. Eu falo em nome do Lucas Roberto, que foi trucidado. Eu falo em nome do Caio, que faleceu na sexta-feira, né, foi vítima da violência nos territórios. A gente fala de todas as pessoas que não tiveram seus direitos respeitados. Não importa as críticas, o que nós fizemos não será apagado. O trabalho de cada uma e cada uma vai ser sempre lembrado. É isso, gente. Muito obrigado e vamos em frente.